is defeated, the King is alive. Woo! Out of fear, Death is defeated, the King is Can you raise your own hallelujah? I can't do it for you. There's a song written on your heart, only you can sing. And when you sing, enemies flee. When you sing, prison walls come falling down. When you sing, heaven invades the earth. So just begin to lift up your hallelujah. Raise it like a banner. Raise it like a flag. Raise it in the middle of the storm. Let it rise. Let it rise. Like a symphony to the King. Everything within Jesus. We raise it up. Buenos dias, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente à mesa no Carl Moço, no Live Talk com Carl Dietz. E antes de a gente receber o nosso convidado de hoje, vou anunciar aqui pastor Pedro de Bens. Pastor Pedro de Bens é o pastor da Igreja no Cinema em Florianópolis, e ele vai entrar daqui a pouco já com a gente. Mas antes disso, quero deixar para vocês um texto, e esse texto é de 2 Coríntios 9, 11 e 12. 2 Coríntios 9, 11 e 12. Ele diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Essa semana está sendo uma semana bastante desafiadora, porém muito frutífera, muitas expectativas, muitos negócios acontecendo no mesmo tempo, e você olha o volume dos negócios e fica pensando, se der tudo errado e um der certo, um valeu por todos. E às vezes eu fico me perguntando sobre a lógica da vida. A gente é acostumado e criado numa cultura que você tem que conquistar tudo. Existe um pensamento secular
um pensamento sem Deus, um pensamento terreno, que diz que se você quer alguma coisa, ninguém vai te dar nada de mão beijada e você tem que sair correndo atrás. Eu duvido um pouco desse pensamento. Eu acredito que tem fundamento para quem não tem um pai, para quem é órfão. Esse pensamento é verdade. A orfandade funciona assim. Ninguém vai fazer nada por você. Afinal, você está sozinho, você está órfão. Mas a gente precisa sempre lembrar que a gente tem um pai. E esse pai, ele, antes de tudo, ele é o maior responsável por você. E aí eu percebo que na vida existem duas maneiras de você ter sucesso, ser bem sucedido. Existem duas maneiras de você viver a vida com uma renda que talvez vai vir da sua conquista. Existem pessoas que têm dinheiro porque trabalham e conquistam muito, e outras têm dinheiro e trabalham, na verdade têm dinheiro e desfrutam porque semeiam muito. Então existem duas maneiras de você fazer renda. Existe uma maneira de você fazer renda que você sai para conquistar. Então você, antes de semear, você já está colhendo. Por quê? Porque você foi criado numa cultura da colheita. E trabalho é a colheita. Então eu preciso vender mais, preciso aumentar minhas vendas, preciso expandir meu negócio, preciso abrir uma outra filial. Porque é tudo imediato, é curto prazo. Então você não tem uma leitura de semeadura. É igual a extração de madeira de lei, né? Uma coisa é você viver de plantação de pinos, a outra coisa é você viver de madeira de lei. A madeira de lei você precisa ir atrás, porque você vai colher, na verdade, onde você não plantou. Ou melhor, ninguém faz uma plantação de uma árvore que leva 200 anos para ela ficar de pé. E aí você se torna um garimpeiro, você se torna uma pessoa que vai atrás de um resultado para colher, só que quando você colheu, acabou por ali. Aí você tem que explorar outros lugares. Então esse é um tipo de pessoa no reino de Deus hoje. É uma pessoa que pensa a curto prazo e que tudo que ela tem é fruto de uma conquista. Então ela vai conquistando, ela vai saindo correndo atrás do trampo e das vendas e tal. E aí existe uma outra pessoa que você não vai ver ela bem sucedida ou com muito dinheiro da noite para o dia. Entra ano e sai ano, você percebe que a pessoa ela tem o mesmo carro, ela mora no mesmo bairro, ela tem a mesma constância de viagem. Só que eu acredito que um dia essa curva ela levanta, um dia a curva inverte. Por quê? Porque essa pessoa ela se tornou bem sucedida não pelo quanto ela conquistou, mas pelo quanto ela semeou. E esse texto que eu li no começo aqui, ele diz: aquele que dá semente para o que o semeia e pão para o alimento. Deus não vai te dar semente se você usar ela de pão. Tem muitas pessoas que têm resultados na vida e esses resultados você usa para você mesmo, ou seja, você come o resultado. Você usa de pão. Ontem eu conheci um empresário. E aí esse empresário, já conhecia, mas ontem recebi ele aqui em Curitiba. E esse empresário, um dia ele pegou $500 mil, colocou na conta de um investimento, chegou para um pastor e falou assim: pastor, é o seguinte, quanto você precisa para viver para o ministério sem se incomodar? Aí esse pastor falou: X mil lá, sei lá, 30 mil, por exemplo. Aí o cara fez a conta e chegou num valor de quanto ele precisava investido para R$30 mil por mês. Aí esse cara pegou e falou: então tá aqui, pastor, tua conta tá aqui, eu vou aplicar ela e todos os meses essa aplicação vai te dar R$30 mil. E aí o que aconteceu? Esse pastor pegou o primeiro 30 mil, no próximo mês, em vez dele pegar mais 30 mil, administrar esses 30 e assim por diante, ele foi lá e falou: puxa vida, queria fazer isso ou aquilo na minha casa. E ele foi lá e pegou 150 mil ou R$200 mil. Ele pegou uma porção daquele dinheiro investido. Resumindo, não durou um ano essa aplicação. Em um ano, ele tinha tirado todo o dinheiro.
Hoje esse pastor está sem a renda e hoje esse pastor está sem o capital. Por quê? Porque isso me fez pensar que é assim mesmo que tem muito crente que trabalha. Tem muito crente que, em vez dele trabalhar baseado na semente que ele vai semeando, e aquela semente, na medida que eu semeio, é a medida que... Porque é o seguinte, a semente que você semeia é o fruto que você vai ter que colher. Na proporção e na dimensão que você semeia, é o fruto que passou o tempo e o fruto chegou. E aí você tem que colher o fruto. O fruto ele não fica esperando lá, não, o dia que você estiver precisando você colhe. Não, você semeou, deu X tempo, tem que colher. Semeou, tem que colher. Então, aonde há uma semeadura, a colheita é obrigatória. E a gente usa isso normalmente pro ruim, pro mal, que, né, a gente sempre fala para as pessoas, cuidado que a semeadura, o que você semeia é facultativo, mas a colheita é obrigatória. E agora leva isso pro lado bom. Quando você semeia vida, a colheita de vida vai ser obrigatória. Quando você semeia tempo, você vai colher em tempo. Quando você semeia em pessoas, você vai colher em pessoas. Então, existem dois tipos de pessoas. As que consomem pelo trabalho. Então, tudo que você ganha, vai para o teu barco, vai para tua casa, vai para a reforma da tua casa, vai para o outro carro mais novo, vai para a faculdade do teu filho. E aí você se torna um dreno, um parasita de uma semente que na verdade ele te deu para semear. E esse texto está dizendo, ora, aquele que dá semente para o que semeia. E aí eu chego na conclusão que quem não semeia, Deus não confia semente. Entenda uma coisa, se você é uma pessoa que é manco, você não consegue semear na vida das pessoas, o problema não está em você, o problema está em Deus que não confia em você. Deus não confia em você se você come como pão a semente que Ele deu para semear. O texto ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia. Então, se você não semeia, Ele não te dá semente. E pão para o alimento, Ele multiplicará a vossa sementeira. Entenda na sua vida que existem coisas que você ganha como semente. Você não pode gastar nas suas férias. Você não deveria gastar no modelo do seu carro. Você não deveria gastar na sua casa. Não, existem finanças que Deus ele te dá na mão, que é semente. Não coma semente. Quando você come semente, Ele para de te dar semente. Ora, aquele que dá semente é o que semeia. Então, você tem uma renda para semear e pão para o alimento. Existe uma outra renda que Deus te dá, que é pão. E pão você pode torrar com você. Pão você pode ir para o exterior. Pão você pode ir no outlet lá em Orlando. Pão você pode comprar um carro melhor. Com pão você pode comprar uma moto. Com pão você pode reformar a tua casa inteirinha. Por quê? Porque é pão, é teu. Esse dinheiro pode, sem sombra de dúvidas, Deus deu para você esse dinheiro. Questão que a gente sempre acha que todo dinheiro é pão. É pão, é pão, é pão, é pão. E na verdade você já está assim, morando no melhor bairro da cidade, andando com o carro mais novo. E chega uma hora que o teu pão, ele virou um pãozão, que você torra toda a tua renda para sustentar um nível de vida desnecessário. Deus não financia conforto. Deus não financia status. Não é essa promessa que Deus tem sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Aí, normalmente a gente vai para Deus e fala, Deus, porque você não tem suprido, porque você não tem sido fiel, Deus, onde estão os recursos, Deus, onde está o dinheiro que você falou que eu ia ter? Mas na verdade você percebe que a tua vida ela já entrou no status, que Deus ele não tem compromisso de sustentar o seu status. Deus não tem compromisso de sustentar um IPVA, um seguro de um carro que você não tem nem dinheiro para ter esse carro. E de repente você não tem mais dinheiro para pagar o seguro, você não tem dinheiro para pagar as suas contas fixas, você não tem dinheiro para pagar a escola do teu filho, que é uma verdadeira vergonha, é quase com o valor de uma faculdade. E aí quando você começa a ter conta atrasada, você pensa que o problema está em Deus. E o problema não está em Deus, o problema está em você. Deus ele não tem compromisso com o seu conforto, Deus tem compromisso com a sua necessidade. E vamos falar a verdade, pra gente ainda falta muito ainda para saber o que é passar necessidade, falta muito. Então, antes de você reclamar qualquer coisa com Deus, comece a olhar a sua vida, aonde que tá tendo um dreno, aonde que minha vida tá
consumindo mais dinheiro do que deveria. Então, esse é o raciocínio dessa manhã, essa devocional que eu quero deixar para essa manhã. A sua fonte de renda pode vir do seu trabalho, da sua conquista, ou pode vir da sua semeadura. E a semeadura, ela tem um delay, ela demora só um pouquinho a mais. Mas chega um dia que você começa a colher sem fazer força. Você pode ter uma renda, você pode viver sem fazer força, só que isso envolve longo prazo, isso envolve lógica de semeadura. Então, se você quer ter uma renda sem semear nada, você vai ser um explorador de madeira. Você vai cortando as madeiras, vai pegando teu salário, vai fazendo tuas vendas, só que você tem que sustentar essa lógica de curto prazo. Eu vendo e tenho dinheiro, eu vendo e tenho dinheiro, eu vendo e tenho dinheiro. Chega um dia que você cansa de vender, chega um dia que você cansa de ter a tua renda só do teu trabalho, que você cansa de ter a tua renda só da tua conquista. E na verdade, você pode ter a sua renda baseada numa conquista ou baseada numa semeadura. A questão é que a semeadura ela leva um pouquinho mais, mas o tempo que ela leva, na verdade, é a questão do tempo que ela volta. E de repente você está colhendo e fecha um negócio aqui, faz uma venda lá, vende um imóvel que estava 15 anos sem conseguir vender, começa a vir tanta coisa que você fala, meu Deus, como que em 6 meses eu conquistei talvez mais do que meus últimos 15 anos trabalhando? Justamente por isso, porque em tempo de colheita, a colheita, o volume da colheita, ela é tão absurda que ela supera todo o tempo que você passou plantando, semeando, regando, preparando a terra, entendeu? Então, guarde isso. Existem 2 maneiras de você ter tua renda. Uma renda que vem de conquista, onde você sai no meio da picada explorando e conquistando, e outra renda que é uma questão de tempo. Você só vive semeando, você vai semeando, semeia a semente. Então, ora, aquele que dá semente é o que semeia pão para o alimento. Discirna hoje essa lição de casa para você. Entenda na sua finança o que é semente e o que é pão. Não coma semente e não tente plantar pão. O pão é a minoria, o pão é a menor parte, o pão é o pouco que você precisa para viver muito bem. Semente é o saco. É uma floresta dentro de um saco. Existem sementes que Deus te dá, que você, dentro de um saco, você carrega uma floresta. E aí você tem que entender que essa floresta, ela precisa encontrar um lugar para ser semeado, para ela passar a existir a floresta. Se você comer semente, você mata uma colheita. Se você se alimentar daquilo que Deus te deu para dar para os outros, você mata uma colheita inteirinha, beleza? Então, sem muitas delongas, estamos com amigos de perto e de longe, e agora vou chamar o Pedro Bens, pastor da Igreja no Cinema em Florianópolis, um dos caras mais carinhosos que eu conheço. Fala, meu pastor! E aí, chefe? Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem? O vizinho de cima resolveu fazer reforma agora. O que tu acha? Ele prega em cima, você prega embaixo, então, irmão. Você é louco, velho. A Olivia tá aguentando aí já? A Olivia tá coitadinha, tá dolorida. Tomou vacina ontem. Puxa, vindo na perna? Aí ela mexe uma, aí reclama. Aí mexe a outra e reclama também. Caramba. Então, pessoal, esse aqui é o Pedro de Bens, ele é o marido da Ellen, ele é filho e pastor, filho da Thaís, filho e pastor de crentes assembleianos, uma família tradicional lá de Florianópolis. E eu tive a honra de poder conectar com esses caras uns 4 anos atrás, praticamente pela internet. A história dessa igreja ela é muito peculiar. A Igreja no Cinema em Florianópolis, para quem não sabe, se eu não me engano, é primeiro campus da INC fora de Curitiba, né? A gente chegou a ter 10 campos no Brasil, de uma maneira orgânica, de uma maneira que as pessoas iam se organizando pela internet. No final das contas, a gente ia se conhecendo, ia se congregando e no final havia ali uma ação. Dessas 10 igrejas sobraram 5, dessas 5... Tá aqui um dos principais idealizadores de tudo isso, um dos caras mais resilientes que eu conheci nesse percurso todo.
um cara insistente, um cara maduro, um cara que ama Jesus e faz tudo por ele, por isso que chegamos aqui. E hoje o Pedro, ele é pai de família. Não foi assim que eu conheci ele. Eu brinco que sem filhote não existe família, né? Então ele era um casal ainda com a Ellen. Mas esses são pessoas que realmente vale a pena a gente conhecer. E uma vez que a gente conhece, assim, por muitas vezes eu falo, se a Inc terminasse hoje, sobrasse só o Pedrinho, sobrasse o Juliano, sobrasse o Léo, sobrasse algumas pessoas assim, tudo teria valido mais a pena do que a própria igreja, né? Hoje a gente se conhece por conta de um ideal em comum. E eu sou privilegiado de poder fazer parte dessa família, pastorear a vida deles, orientar, mentorear, ser um amigo. E eles são a nossa família em Florianópolis, então a gente ama demais essa família. E o Pedrinho, na verdade, ele tem uma história bem interessante. Ele é um dos melhores assembleanos que eu conheço na face da terra, né? E assembleano eu sempre falo que é crente de pedigree, né? Continua assembleando, tá? Só para deixar claro, continua assembleando. Isso. Assembleano é igual pedigree de cachorro, tá ligado? Você olha uns cachorros feios pra caramba, mas você vai ver lá, ele tem pedigree, entendeu? Brincadeira, brincadeira. Não posso falar muito, né? Eu também não. Pastor alemão não é aquelas coisas. Mas ele é assembleano, eu sou pastor alemão, então tá feito o pedigree aqui. Mas é um homem fiel. É um crente que Paulo descreve em 2 Timóteo, em 1 Timóteo. É um líder que está escrito nas cartas aos Coríntios, aos Gálatas. E é um cara hoje que tem servido a congregação, tem servido o Bible College, tem servido a INC de Curitiba, tem servido a comunidade de Florianópolis. E hoje o nosso desejo aqui, na verdade, é trazer um pouco da vida do Pedro, né? De onde ele saiu, como foi a formação dele. Ele é engenheiro civil, se não me engano, mecânico. Eletricista. Eletricista. Engenheiro eletricista, que no meio do percurso entendeu que precisava viver para algo além do trabalho, né? E hoje ele é um líder comunitário, é um cara que pastoreia famílias, é um cara que inspira, é um cara que lidera, um cara que ensina, que prega. E eu sou fã da tua família, sou fã da tua parentela, na verdade, né? Eu sei que recentemente você passou por uma perda muito dolorida aí, como família. A matriarca da família faleceu alguns dias atrás, então eles estão nesse processo, inclusive, dessa celebração, desse luto ainda. Mas obrigado por você ter topado de estar aqui com a gente hoje. A gente vem nessa semana falando um pouco sobre a gente, né? Sobre a nossa congregação, nossa comunidade, líderes que Deus tem colocado no nosso caminho aqui. Começamos com o Ciro, depois veio com a Aline, o Léo Pimpão. Hoje está aqui você, depois tem ainda o Juliano, a Rebeca de Guarulhos, e assim o Thales, a Andressa, e o Robinho, e assim por diante. São muitas, o Helder ontem também. São pessoas que Deus ele confiou como ministério para a gente, e que hoje eu posso dizer que eu sou pleno no ministério que eu lidero. Eu sou completo com as pessoas que eu tenho, né? Jesus ele falou: orem ao Senhor da Seara que lhe envie ceifeiros. E ali eu entendo que Jesus estava falando que o problema da colheita não são os frutos, não é a plantação, o problema da colheita é quem está colhendo. E eu posso dizer que hoje, na minha congregação, esse problema está suprido. Deus enviou ceifeiros, né? Um dia eu falei: Deus, envia as pessoas mais loucas. Eu quero liderar as pessoas mais loucas da minha geração, né? E hoje eu tenho as pessoas normais da minha geração liderando as mais loucas da minha geração, né? A gente lidera gente louca, a gente lidera gente que não é normal, que a linha de raciocínio é ilógica, né? Um dia é homem, outro dia nasce mulher, né? Dependendo da lua, cada dia, né? As pessoas elas são meio híbridas assim no que vivem, no que creem. E às vezes isso gera revolta, mas eu sempre tenho que lembrar já dessa oração que eu fiz lá atrás. Falei: Jesus, eu quero liderar as pessoas mais loucas da minha geração. E às vezes eu esqueço disso. E aí fico chateado, fico bravo. Mas eu preciso voltar sempre nessa oração, porque eu creio que essa é a razão da igreja, né? A Arca de Noé, sim, com pessoas, ela tinha o demérito do cheiro, né? O cheiro era insuportável na arca. Mas eu prefiro ter uma arca cheia com cheiro ruim
do que ter uma arca vazia com cheiro de limpeza, né? Então, e o Pedrinho é um cara que está aí nessa labuta com a gente. Mas, Pedrinho, antes de você se Cara, a apresentar, Arca de Noé é uma boa analogia para a igreja, né? é uma boa analogia, porque é o seguinte, né? Quando Deus fechou a porta, não dá pra gente mandar ninguém embora, né? Ó. Ai, ai. Que tem de Então, animal dentro da igreja, né? às vezes dá vontade de abrir a porta, daí você lembra que foi Deus que fechou a porta. Não, não, ninguém é pra sair, é pra ficar aqui mesmo. Mas conta pra gente um pouquinho, Pedrinho, da tua trajetória até o dia chamado hoje e como Jesus foi parar dentro da tua casa aí, o que te moveu, né? A gente vai entrar aqui falando um pouco qual é a tua paixão, os dilemas que você teve ali atrás de entender o que é o que, para quanto que eu devo mais tempo, viver com mais tempo para Jesus e menos dinheiro em casa, ou se eu vivo com menos tempo para Jesus com mais dinheiro no bolso. São dilemas que eu acompanhei, que você passou aí e que eu passo aqui também, mas que no final a gente se abraça, toma um bom vinho aí e sempre o reencontro é uma expectativa muito grande. Então conta pra gente aí como é que é a tua história. Primeiro, né, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto contigo, conversando com... Eu até conversei um pouquinho com o Cal antes, eu não sei, eu falei para ele, cara, minha conversa com a tua, minha expectativa é ser uma conversa bem, bem branda, assim como eu gostei muito da conversa que tu teve com o Elder, que é mais de um relacionamento de amizade do que, de fato, uma entrevista, né? Mas o Cal falou da audiência dele e talvez nem todo mundo sabe a minha história, apesar de boa parte das pessoas que convivem com a gente sabem ela. Mas, como o Cal falou, não faz... Acho que hoje está fazendo 2 semanas que a minha avó faleceu. E o legal, se eu posso chamar, se eu posso usar esse adjetivo, do processo, né, do luto que a família vive. E eu acho que a minha família está vivendo um luto assim como Deus pensou pra gente, que é um momento de celebração mesmo. Fim de semana passado era Dia das Mães, fazia 1 semana que ela tinha falecido, a minha avó, e a gente estava junto em família. Amanhã já tem uma peixada, todo mundo vai estar ali na casa que eles deixaram de novo pra gente se reunir. Só que eu acho que o luto ele traz, né, esse sentimento reflexivo, né, introspectivo, de olhar para trás, de olhar para a história e quando o Carl pergunta assim, e aí, conta um pouquinho da tua história até hoje, é engraçado porque esses últimos dias bastante gente da nossa família fez bastante isso, né, eu fiz isso também, né. É sempre uma reflexão para trás quando a gente perde alguém e é engraçado a gente entender que até onde a gente está, que é o hoje, tem muita gente que foi responsável por onde a gente está aqui hoje, né? Eu e o Cal, a gente é fruto de pais, avós, pastores, o propósito que a gente vive, né? Eu achei engraçado, você falou assim, quando eu pedia para Deus, quando eu falava com Deus, eu falava que eu queria pastorear esses loucos, né? E engraçado que eu não pedi isso, né? Mas porque eu tô no teu ministério, eu tô no ministério junto contigo, eu fui obrigado a conviver, eu não pedi isso, né? Só que da mesma maneira, eu acho que nas nossas famílias é a mesma coisa, né? Eu não pedi para para viver tudo isso que eu tô vivendo no meu ministério, né? Só que muito é pela casa que eu vim, né? Eu conversava com um amigo e a gente falava sobre filhos e ele olha para o filho dele e ele enxerga o quão excepcional o filho dele é. E ele olha para aquele, ele fala assim, cara, não sei se eu quero ter o segundo, porque o meu primeiro ele é excepcional, ele olha o que ele faz, e no meu pensamento eu tinha muito assim, cara, não tem como teu filho não ser incrível, excepcional. Olha quem são os pais. Olha, você tá ensinando isso tudo que ele é, né? Então, tipo, ele só é excepcional porque ele tem um pai e uma mãe excepcional. Ele só é incrível, ele só fala, ele só é eloquente, ele é engraçado porque tu é engraçado, ele só é organizado porque tua mulher é organizada. E às vezes a gente esquece que quem a gente é porque um dia alguém plantou na gente, né, essas sementes, né? Esse Uau. tempo, esse cuidado. E às vezes esses matriarcas, esses patriarcas lá atrás nem imaginavam, né? Mas contando um pouquinho da minha história, eu sou natural de Tubarão, uma cidade
até que na região não é tão pequena, hoje deve ter cerca de 200 e poucos mil habitantes, aqui no sul de Santa Catarina. E eu morei lá até os meus 10 anos. Com 10 anos, meu pai ele tinha recém se aposentado, ele se aposentou muito novo, por causa que ele sempre trabalhou em projetos de usina. Então, ele sempre teve nesse contexto de muito trabalho, muito esforço, e aí quando ele se aposenta muito cedo, ele, poxa, eu não sei se eu quero ficar parado, e aí ele começa a trabalhar em projetos pelo Brasil afora, e os primeiros projetos, eu e o meu irmão e minha mãe, a gente foi junto com ele. E aí com 10 anos eu fui morar em Minas, morei em Minas, depois com 12 a gente foi morar em Recife, e ali com 14 anos, quando ele foi morar no Rio, eu e meu irmão, a gente não estava muito afim de ir morar no Rio, só o que a gente conhecia o Rio era da TV. E eu achei que, poxa, queria meio que tentar começar minha vida. E aí eu e meu irmão e minha mãe, a gente foi morar com os meus avós. E a gente morou com os meus avós, esses meus avós, a minha avó, né, que faleceu, e a gente morou com eles cerca de 1 ano e pouco, aqui em Florianópolis. E aí foi quando a minha vida, com o meu irmão, da minha mãe, eu e do Matheus principalmente, ela começou por aqui. E a minha vida foi bem icônica, eu gosto de dizer, porque logo cedo, com 17 anos, 3 anos morando em Floripa, meu pai, eu tinha recém terminado o terceirão, eu tinha vindo para cá basicamente para tentar começar a faculdade por aqui. E aí eu, de uma família super tradicional, eu chego pro meu pai e falo assim: pai, eu quero muito ir no Planeta Atlântida, que era uma festa que tinha aqui, que acontecia uma vez por ano. Meu pai ficou extremamente chateado com aquilo, olhou pra mim, super tradicional. Ele fica muito, muito chateado. Ele olha pra mim e fala assim, não responde no carro. Primeiro ele pergunta o que é, eu falo que é uma festa. E aí a gente vai pra casa, ele chega em casa, ele vai direto pro quarto, ele vai orar. E eu, poxa, super dramático, né? Eu só pedi pra ir no Planeta, né? Eu não queria mentir também, não queria ir escondido, não tô mal usar, ter que ir escondido. E aí ele volta do quarto e fala assim, ó, você tá indo para os Estados Unidos, ficar um tempo, eu não sei quanto tempo é, mas você tá indo lá para ficar com teu tio, mas uma coisa eu sei, quando você voltar de lá, você não vai querer mais isso. E aí com 17 anos, eu chego nos Estados Unidos e com 1 semana eu conheço a jovem Ellen, uma jovem assembleiana dos Estados Unidos que mal falava português. Falava bem, né? Mas falava pouco, só com a família mesmo. E aí a gente se conhece com 17 anos. Com 1 semana que eu tinha conhecido ela, eu tava no carro. E eu tava no carro. Meu avô tava indo pregar numa cidade chamada Sarasota. E a gente tava no carro. O meu primo tava dirigindo para ele. Ele tava no banco da frente, eu tava no banco de trás. E nesse trajeto da cidade onde a gente estava até Sarasota, eu chego pro Espírito Santo e falo, olha, eu quero saber se essa é a minha mulher. Olha que loucura, com 17 anos. Eu falo assim, ó, Espírito Santo, eu quero saber se essa é a minha mulher. E cara, eu falo assim, ó, e se essa for a minha mulher, eu quero que você fale no meu coração agora. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo de uma maneira assim, poucas vezes na minha história. E eu não tinha nem beijado a Ellen, a gente tinha conversado 2 vezes. Eu não tinha nem o MSN, o Messenger dela, não tinha nada, a gente tinha conversado pouquíssimas vezes. E eu chego pro Espírito Santo, não, então essa é minha mulher. Com 17 anos, olha isso. Somos E dois. olhando pra trás, eu falo, meu Deus do céu, só Deus mesmo. E aí, de lá pra cá, a minha vida, ela teve um gap ali na minha história, porque com 19 anos eu começo a faculdade aqui no Brasil, de engenharia, e assim, é bem complicado falar isso, mas é um período assim que meio que se anulou muito na minha... É um período que foi importante, só que ele era 100% dedicado a isso, né?
durante 5 anos e meio, que foi o período que eu fiz a faculdade, eu era um cara muito novo, de 19, né, até os meus 24, em que eu trabalhava de manhã e de tarde, fazia faculdade de noite e era recém-casado à noite ainda. Depois da faculdade, chegava em casa 11 e pouco. Então foi bem complicado. Eu não tive nessa fase de jovem adulto ali dos 19 aos 24, quase 25, eu tive poucos momentos mesmo de poder me engajar com a igreja, não me engajei, de poder me dedicar a qualquer outra área, era basicamente profissional e estudo. E aí, com 24 anos, quando eu recém tinha terminado minha graduação, o Cal vem aqui em casa, já vai fazer 5 anos, Cal. A Ô, gente louco, tá já em perdi as contas setembro. já. Setembro. Feriado de 7 de setembro, o Cal vem pra cá. E Sem eu, conhecer eu ninguém. sem conhecer ninguém, o Cal, ele, na verdade, ele vem pra cá porque logo no final da faculdade, comecei a me envolver com a igreja ali na Assembleia. Eu amava muitas pessoas ali. Eu sempre amei muito a igreja, apesar de eu ter vivido um tempo bem distante do ministério, né? A gente nunca deixou de ser crente, sempre. Só que era aquele tipo de pessoa que vai no culto, que eu entendo muito hoje quando a gente faz igreja, que é a que chega atrasado e vai embora cedo, né? Eu entendo essas pessoas, porque eu fui 6 anos da minha vida na igreja, foi isso, né? Eu chegava atrasado, depois que o louvor já tinha começado, e ia embora antes do amém, né? Antes da oração. E, e aí a gente começou a se envolver na Assembleia. Em seguida, a gente é demitido da Assembleia, carinhosamente demitido. Eles pedem para a gente não se envolver mais, porque achavam que a gente estava sendo muito radical. A Assembleia, ela tem algumas tradições que para a gente elas não cabiam muito. E aí, em 2015, em julho, a gente é despedido. Em setembro, o Cal já estava aqui. Aí o Cal prega 3 dias aí no feriado de 7 de setembro. E dia 21 de setembro a gente vai conhecer a igreja no cinema pela primeira vez. O Emerson Stempin prega sobre equilíbrio. A gente vive uma ceia num hall e quem faz é o Baran e a Carol. E aquela ceia marcou a gente pela simplicidade. Nunca vou esquecer aquela ceia que a Carol e o Baran fizeram, depois da palavra do Emerson. E aí no final o Cal vai dar uns recados paroquiais ali. E aí o Cal levanta e fala que tem o pessoal da igreja, que tem o pessoal de Floripa. Aí a gente levanta. Aí, pô, legal, tal. Aí o Cal fala assim, esses são as pessoas que vão implantar uma igreja do cinema lá em Floripa. Aí a gente, cara, como assim? Não tô sabendo dessa, não. A gente volta pra Floripa e aí quando a gente tá de volta em Floripa, as pessoas falam, e aí, a gente vai montar mesmo ou não? E aí a gente já tinha pedido carinhosamente pra gente não fazer parte do time de liderança, né? Na Assembleia, então a gente começou a se reunir em casa. E aí a gente começou a fazer culto doméstico lá em casa e a gente basicamente falava de graça, falava de graça, falava de igreja, falava de graça, falava de igreja. E aí, final de outubro, um mês depois só, foi uma gestação muito rápida. E um mês só depois, a gente tá numa live e o cara fala, e aí, vamos começar esse ano ou só ano que vem? E meio que eu já tinha tido algumas conversas, eu tenho até umas fotos, achei umas fotos essa semana das conversas que a gente teve com o pessoal no Iguatemi. Alguns shoppings não gostaram muito da ideia de uma igreja dentro do shopping. Hoje todo mundo gosta, né? Porque a gente leva a gente. Mas, E não vende só. Leva a gente e não vende o salzinho, a feijão. é. E aí, e aí foi bem legal que em final de novembro, dia 22 de novembro, faz- é, basicamente, né? Há poucos dias de fazer um ano que meu avô tinha falecido. Eu acho até engraçado esse timing de Deus que é perfeito, né? Meu avô sempre foi um homem muito tradicional da igreja, né? E eu gosto muito de uma vez meu avô falava sobre outras igrejas
claro, da maneira super simples que ele falava, sem preconceito, mas ele tentava sempre instruir a gente. Ele falava assim, ó, meu filho, tem que entender que as igrejas tradicionais, como a Assembleia, elas são como um tronco. E as outras igrejas são as ramificações desse tronco. Mas você precisa estar afirmado no tronco. Eu falei assim, "Vô, o problema é que tronco não dá fruto." Não. Mas ele ficou muito chateado, mas eu falei brincando também, a gente deu risada depois. E aí, Só dá e, galho. só, o fruto você vai ver só no galho lá. E não existe o galho sem o tronco, mas você vai ver o fruto só no galho também. Não tem a menor dúvida que a Assembleia de Deus é um tronco violento. Não, sem sombra de dúvida. O mundo inteiro se alimenta desse tronco. É. E, e aí foi incrível porque logo um ano depois que ele tinha falecido, a gente estava. Até hoje é engraçado falar isso, mas a gente estava construindo uma nova igreja. Muito difícil, né? Não uma nova igreja, né? Mas uma nova comunidade, né? A responsabilidade que a gente assumiu muito novo, eu tinha 24 anos, até olhando hoje, assim, parece. A responsabilidade que eu assumi com 24 anos me parece a mesma de quando eu tinha 17 anos, eu decidi casar com a Ellen. Eu tinha 24 anos e hoje faz basicamente 5 anos, quase 5 anos, né? 4 anos e meio. E de, desse dia que a gente decidiu fazer igreja até o momento de hoje, eu acho que aí basicamente a gente vive pastor de igreja, a pessoa que se envolve com a igreja, que ama o ministério, que ama pessoas, que, que acredita em uma mensagem independente de circunstâncias. Eu acho que é muito difícil. É muito mais fácil eu resumir tudo o que aconteceu desde que eu nasci até os meus 24 anos do que os meus 24 anos até hoje por igreja, né? Que daí é Kubitschek, 50 anos em 5. Cada mês, cada semana, cada desafio te surpreende. Você não imagina que você vai viver as mesmas coisas e você vive. Você não imagina que você vai errar e você se decepciona com você mesmo, que você erra as mesmas coisas que você não queria errar. Você olha as pessoas que você dizia, não quero fazer isso daí, você vê você fazendo a mesma coisa. E você percebe que as pessoas, elas vivem padrões emocionais e elas te decepcionam às vezes. E aí o problema não está em você, está na expectativa que você colocou nela. É mais fácil resumir até os 24, mas eu posso dizer que dos 24 até hoje, a igreja, assim, né? Ela, ela me trouxe, ela me trouxe uma razão para, ela me trouxe uma razão para acordar de manhã e ela me traz a alegria de poder colocar a cabeça no travesseiro à noite. É o propósito que nenhuma riqueza nessa terra pode te comprar. Ela é a alegria que nenhum ciclo ou fase da tua vida vai trazer, porque ela é perfeita, a perfeição dela está literalmente na imperfeição dos dias que você vive e nos aprendizados que você tem. E, resumindo, basicamente, é isso. E aí, esses últimos 5 anos têm sido divertido. Alguns dias divertido, outros dias não. O que seriam três, se fosse para pontuar assim, três razões que te mantém apaixonado na igreja? Assim, quais são três frutos que você, ou até três momentos que você viveu, ou o que te fascina a tal ponto de você pensar sempre mais para frente do que mais para trás, né? Tem pastor que pensa para trás, né? Fala, putz, como é que eu vou sair dessa, né? Como é que eu faço para desistir? E você é o contrário, né? Você é um cara que já está pensando em outro campus, já está estendendo para a comunidade, já está pensando em cesta básica, já levantou milhares de ofertas e foi distribuindo em ações sociais. Qual que é o combustível aí? A gasolina? Qual que é a tua gasolina para isso aí?
Poxa, é difícil. O complicado é que eu vou tentar dar uma resposta menos clichê possível, mas o, o pensamento áureo é sempre o mesmo, né? Tipo, não existe, não vai existir, eu acho, um dia em que, em que você vai olhar e vai dizer, olha, fiz isso bem feito. Eu me cuido muito para não fazer isso, né? Para não olhar para os frutos do que a gente vive e dizer assim, estou fazendo alguma coisa certa, porque a partir do momento que eu olho, né, para aquilo que a gente está realizando e eu digo, a gente está fazendo alguma coisa certa, o dia que as coisas não dão certo, a gente olha para a gente diz, olha, a gente fez alguma coisa errado. E aí a gente perde a percepção de que existe um Deus soberano sob controle. Então, as coisas dando certo ou dando errado, eu tento ter o mesmo pensamento de que existe um Espírito Santo guiando uma noiva até um noivo. E a gente é no máximo, assim como o João Batista vai dizer que é o amigo do noivo. No máximo, no máximo, no máximo. E eu gosto de enxergar as coisas que... Eu acho que a resposta mais franca dessa pergunta é o que me sustentou até hoje, né? O que me sustentou para estar aqui até hoje. Em Salmos 37, 23, vai dizer que Deus firma os passos do homem bom. Deus firma os passos do homem justo, em algumas passagens, né? E eu percebo que a caminhada para todo mundo que está junto com a gente, isso não é uma coisa minha, do Cal, ou do cara que é empreendedor, ou do cara que trabalha num posto de gasolina, ou do cara que trabalha com saúde, independente com qual área que você trabalha, ou o que você tenta realizar, é muito claro que todos nós vamos viver dias bons e dias desafiadores. Isso é claro. No entanto, a pessoa que vive pelo esforço dela mesma, muitas vezes ela se enxerga fraca, e isso é normal, porque nós temos dias em que a gente se enxerga como, olha, não estou bem como eu estava ontem, ou não estou bem como eu posso estar amanhã. E no dia que eu me sinto fraco, eu acabo me sucumbindo, porque não sou mais eu que consigo pisar no lugar certo. Eu começo a olhar para minha rotina no trabalho, falar que eu estou sendo consumido por ela, e aí vem a depressão, vem o burnout. Eu olho para minha família e aí eu começo a enxergar só aquilo que não dá certo. Eu falo, estou no lugar errado, estou na família errada, meu casamento não presta mais. Mas aquilo que eu creio é que o homem bom, aquele homem que é justo diante dos olhos do Senhor, ele firma os passos dele. Então, o que eu creio que o que tem firmado os meus passos hoje é quando eu olho para minha caminhada, eu digo, olha, aqui não é minha força. Não fui eu que plantei essa fundação, mas existe um Deus colocando um piso firme, ainda que tudo que eu tenha, ainda tudo que eu olho à minha volta é areia movediça. E eu acredito que o que são meus passos firmes são relacionamentos divinos que Deus me deu. Não consigo me enxergar no ministério ou na minha vida, seja ela cristã ou seja ela fora. Eu acho que o principal cuidado de Deus nas nossas vidas não é a comida que você mais gosta e você vai comer hoje ou vai comer amanhã à noite. Não é andar com o melhor carro, mas são os relacionamentos que você tem. O dia que você descobre o que é um amigo, é um relacionamento muito legal, muito gostoso. Mas o dia que você descobre que um irmão em Cristo, que compartilha com você um propósito, o que é esse relacionamento com um irmão, você descobre que o sangue de Jesus que te conecta é muito mais forte do que qualquer DNA, qualquer relacionamento familiar, fraternal, por causa de uma família, de um sobrenome. E hoje, com certeza, eu sou fruto, né? O lugar onde eu tô hoje, ele só existe porque existem pessoas que firmam os meus passos, né? Elas são enviadas por Deus para firmar os meus passos. Então, se eu pudesse resumir, eu diria que os principais são os relacionamentos. É muito divino, porque Paulo vai dizer, né, que de graça eu recebi, de graça eu entrego. E quando você consegue entender que tudo que você
é por causa que você tem um ciclo, um núcleo de relacionamento de pessoas que conseguem fazer que você abençoe, só porque você é abençoado por elas, você perde esse ego, você perde essa, 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 essa maneira egocêntrica de olhar para como você ajuda os outros. Porque é muito claro, eu só consigo te abençoar porque eu sou abençoado. Eu só consigo te dar relacionamento e amar você porque eu sou amado por outras pessoas. Então, eu diria que principalmente o que mais me estabelece na vida que eu vivo hoje são os relacionamentos. Outra coisa que talvez eu vou falar isso, mas talvez por causa da fase, por causa do momento, mas eu não quero deixar de falar isso, mas é muito pelo legado. Onde eu tô hoje, sim, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu enfrento desafios, a maneira como eu olho pro amanhã e eu sei que existe esperança, é porque alguém lá atrás me ensinou que tá ruim, não se preocupa. Existe um Deus cuidando de todas as coisas. Acredito que o legado de uma história, não necessariamente a família que eu tô, né? Mas o que eu decidi aprender dentro desse universo que eu tô. Porque da mesma maneira que existem outras pessoas da minha família que não usufruem tanto quanto eu vejo que eu usufruo, simplesmente por causa de uma escolha delas. Então, o legado que eu tenho é do que eu escolhi usufruir da minha família. E eu acredito que um terceiro, se eu pudesse resumir, seria um alvo, um objetivo. Eu acho que eu só não desisti até hoje porque eu tenho certeza e convicção para onde eu tô indo. E não é um lugar onde eu sou realizado. Não é um lugar onde eu sou realizado. O fim da onde eu tô indo não está na minha própria realização, mas está em um evangelho a ser anunciado. Eu creio em um evangelho a ser anunciado até que ele volte. Eu Amém? não sei se ele volta enquanto eu não sei se a gente vai experimentar isso, não sei se a gente vai estar nesse dia ou se no dia que a minha vida acabar eu vou me deparar com esse momento, mas eu creio nisso. Então, eu sou Amém. muito movido por isso. Pode ser até romântico, né, falar isso, mas se eu falar algo diferente é mentira. Então, eu acho que isso resumiriam três coisas que me movem. Você casou com uma moça que praticamente cresceu nos Estados Unidos, a Helen, Praticamente, a Helen. e você tinha todas as oportunidades, provavelmente, de morar nos Estados Unidos. O que te fez morar no Brasil? Cara, engraçado, né? Porque, na verdade, hoje ainda, né, eu tenho. Eu tenho nacionalidade. Não nacionalidade, né? Não sei se. Nacionalidade italiana também, eu sou italiano. E, e a Ellen, ela tem toda a família dela lá. Então a gente teria toda a oportunidade, na verdade, não só suporte, mas a gente tem muito incentivo para morar lá. Existe todo semestre ou todo trimestre tem um convite. Por que vocês não vêm para cá? Aí no Brasil tá ruim. Por que vocês não vêm para cá? Por que vocês não vêm para cá? Por que vocês não vêm para cá? E eu e ela a gente já nem sabe mais como responder porque fica até mesma coisa, né? Não é tempo, não é hora, não é propósito. Não, a gente é apaixonado por Florianópolis, né? Mas quando eu morei lá, com os meus 17 anos, eu criei um pensamento muito claro a respeito desse American Dream, né? Que é o que todo mundo quer quando vai para os Estados Unidos. E eu, muito novo, consegui ver a fragilidade desse American Dream. Porque, e É foi o que isso eu aí. conversei com um amigo, nossa, cara, há poucos dias a gente falava sobre isso, ele falava sobre ir para os Estados Unidos, ir para os Estados Unidos, ir para os Estados Unidos, e eu falei assim, você nos Estados Unidos vai estar trocando. Se você decidir hoje ir para os Estados Unidos, né, foi o que eu falei para ele, eu vou tentar explanar um pouco melhor, mas quando eu falei para ele assim, cara, se você decidir hoje ir para os Estados Unidos, tudo que você construiu de relacionamento, de história, tudo que você construiu
com a tua família, o legado que ela te deixou, não um legado de dinheiro ou de talvez ministerial, mas todo o relacionamento, os relacionamentos, tudo que você aprendeu com ela a respeito do Brasil e tal, a respeito daqui, né? Você vai trocar ela por uma coisa muito clara. Você vai trocar ela para ter iPhone do ano. E eu perguntei para ele, vale a pena trocar tudo que você construiu aqui para ter o iPhone do ano? E aí, por que eu digo isso? Porque quando eu morei lá, eu via que as pessoas, quando elas entram nesse universo americano, o americano ele é claramente o país mais capitalista e mais consumista do mundo, né? Você vê que nos Estados Unidos, trabalhar 40 horas não é uma realidade. Trabalhar 50 horas não é uma realidade. Lá eles trabalham de segunda a segunda. Quando eu trabalhei lá, eu acordava às 5 horas da manhã e algumas vezes a gente chegava às 10 horas da noite em casa. Com 17 anos eu fui para lá trabalhar. E eu experimentei esse universo onde tudo gira em torno de eu preciso ter dinheiro essa semana para comprar algo novo, para morar numa casa melhor. É justamente tudo aquilo que você tinha falado antes de eu fazer parte aqui da live. Eles têm esse sentimento consumista de a gente precisa trabalhar para conquistar amanhã, a gente precisa trabalhar para conquistar amanhã, a gente precisa trabalhar para conquistar amanhã. E quando você vê o brasileiro entrando nesse universo, cara, fica pior ainda. Porque aqui a gente tem escassez desse consumo. O brasileiro que entra na cultura americana, ele mergulha ainda mais. Porque ele fala, eu nunca pude comprar. Então, você vê o brasileiro que aqui não quer trabalhar 40 horas, lá trabalhando 80. Ele mergulha numa cultura de consumo. Se aqui ele queria as coisas que ele não precisava, mas ele só queria, lá ele encontra um meio de conseguir as coisas que ele não precisava. Isso aí. E aí ele não mede esforços. Você vai ver... Bom, eu sei disso porque a gente compartilha com várias pessoas e algumas pessoas até mesmo da nossa comunidade, pessoas que foram para lá e trabalhavam 14 horas na Uber, que é o limite do horário da Uber, e depois ainda ligava um segundo aplicativo que eu esqueci o nome, e trabalhavam mais 2, 3 horas. Os caras trabalhavam 16 horas. Ainda tinham trajetória de ir para casa, de voltar para casa. E perguntava como é que era o almoço. Não, a gente almoçava no carro mesmo, ali tinha uma marmita que a gente fazia de noite antes de dormir, levava marmita. E esse universo de consumo é o tipo de universo para mim que ele é o mais, pode ser a cultura mais nociva para qualquer pessoa. Você para de caminhar num propósito, você começa a caminhar na vontade que você tem na semana. Se naquela semana você quer trocar de computador, você vai trabalhar para trocar o computador. Aí depois que você trocou o computador, você vê que você precisa de outra coisa. Aí você corre atrás de comprar outra coisa. E aí depois que você conquistou, você percebe que você não tem mais o que o outro tem. Aí você corre atrás de ter outra coisa. E eu acredito que essa foi uma das primeiras razões pelo qual eu olhei para fora e falei, olha, não sei se lá é tão melhor do que aqui. E aí o tempo vai passando e aí você vai aprendendo que o melhor lugar não é um lugar onde você tem boas condições. O melhor lugar para você estar é um lugar onde existe um propósito, existe um lugar onde o Senhor plantou você. E aí eu enxerguei isso. Eu enxerguei que não ia existir nenhum lugar na Terra melhor do que Florianópolis. Porque foi aqui que o Senhor me deu um propósito. Então até que esse propósito seja cumprido, eu vou lá perder tempo. Muito bom. Ele está a 40 segundos de cair a nossa live aqui. Eu vou derrubar ela, a gente volta. Bloco aqui. Beleza.